Olá, alunos! Hoje na aula a gente vai ver as características do veículo internet, texto e imagem. Bom, a diferença entre um jornal impresso e um online. O jornal, ele é feito, de papel, e a gente tem uma diferença entre o tamanho, a extensão, a forma como você vai levar. Geralmente se fala assim, o jornal no outro dia ele serve para embrulhar peixe. O maior negócio dos dois é que eles vendem a informação, e hoje a informação ela é cada vez mais rápida, mais ágil, mais eficaz. Então o jornal, como ele tem um tempo de produção de 12 horas, até o dia seguinte, quando ele sai de manhã, no final do dia ele já não tem um valor informativo, aquela informação que está ali já não é mais vigente. E a internet, a gente tem uma atualização a cada segundo, a cada minuto. O jornalismo online, ele avança, propiciando novas formas de editar as notícias. Então, a cada ano que passa, a gente tem uma forma diferente de fazer isso, As pessoas têm um acesso diferente de ler notícia, de saber essa informação. E há duas formas de jornalismo na internet. Uma, que é a informação em tempo real. Então, por exemplo, G1 em 1 minuto é uma informação em tempo real. E a informação puramente online, que é uma informação que está lá e que ela pode perdurar durante anos quando é uma coisa atemporal, assim como uma revista. A segunda são os sites de publicação de mídia impressa. Então hoje a gente tem os jornais impressos e os jornais online, e eles trabalham com dois formatos de notícia diferenciada. Antigamente a gente tinha uma transposição do que existia no impresso para o online. Hoje em dia é diferente. O impresso acaba se pautando no online, que muda um pouco, O jornalismo online é uma coisa ainda de erro e acerto. Por que é uma coisa de erro e acerto? Porque a cada ano se descobrem novas formas de lidar com a informação. Então existem algumas pesquisas já sendo feitas na área de jornalismo online, de como a pessoa lê, quanto tempo ela gasta para fazer essa leitura, mas ainda existe uma coisa de erro e acerto, que é quanto mais cedo você publica, menos você investiga, então a possibilidade de erro e precisão é muito maior, Então você perde um pouco aquela precisão da informação, porque você lança a informação mais rápido, Então a corrida, por exemplo, não é o furo de reportagem, mas é a corrida de quem lança primeiro a informação. Quanto maior a agilidade, menor é o tempo de apuração. Então, o ideal que é que você publique antes, publique primeiro, mas publique certo. Essa é a frase vigente. Aqui tem dois exemplos de como o jornalismo se pauta aí em furos precipitados. Então, por exemplo, matar pessoas antes mesmo delas morrerem, Então, aqui é um exemplo disso, que o ACM saiu uma notícia falando que ele tinha morrido, mas ele ainda não tinha morrido. Então, isso acontece também com uma correção. Isso aconteceu até com o último Papa, que foi noticiado que ele tinha morrido, depois que ele não tinha morrido, depois que ele tinha morrido. Então isso é uma coisa muito comum. Outra coisa que acontece hoje é o memetismo midiático. O que seria um memetismo midiático? É imitação, a gente vai ver uma cópia das notícias, Então todo mundo se pautando e todo mundo escrevendo a mesma coisa. E uma notícia, às vezes nem mudando o título da notícia, ou mudando muito pouco o texto e o título, mas a notícia é a mesma. A notícia é uma matéria-prima do jornal,
Então, o jornal é composto por notícias, um site pode ser composto por notícias ou não, né? O trabalho do jornalista para trabalhar na web, ou para trabalhar para um jornal impresso, ou para trabalhar para TV, ou para trabalhar com rádio, é o mesmo, né? Porque o jornalista, qual é o trabalho dele? Fazer jornalístico está diretamente ligado ao levantamento de informações, a apuração dessas informações e a contar uma história, né? A diferença que a gente vai ter é que um jornalismo feito para a internet, ele pode ser muito mais rápido e também pode ter uma interação com a população muito maior. Algumas características, a gente tem aí 3 formas de jornalismo online, que seria uma característica transposição velada, que é uma cópia da versão impressa. Então a gente vai ver isso em jornal e revista, ainda existe isso, né? Um resumo do que saiu no impresso. O jornalismo cidadão, que é um jornalismo que tem uma participação da população. Então hoje os veículos, tanto de rádio quanto de TV, também fazem isso, que é deixar o público participar, o público enviar pautas, o público escrever para o jornal, o público participar desse jornal. E o jornalismo por imersão, que ainda acontece muito pouco, mais como um experimento em outros países, com aprofundamento de um tema dentro da notícia. Então, por exemplo, a gente pode ter uma notícia agora que nem o Covid, e aí você ter um aprofundamento do tema dentro da notícia. Recentemente, acho que no final de semana que passou, no domingo, se eu não me engano, no Fantástico, passou uma notícia onde o repórter estava andando virtualmente pela cidade, que foi a primeira cidade que descobriu o Covid, né, como que funcionava aquele sistema. É um tipo de imersão, né, que é para a gente ver como que está lá, quanto tempo faz que não tem nenhuma morte naquele país, como que é a parte deles de segurança, de saúde, né, e a gente está imersivamente dentro, olhando, dentro, andando pelas ruas do local. Jornalismo em construção, eu acho que esse é o jornalismo que está mais sendo usado, digamos, em jornalismo online hoje, que é quando a gente começa a escrever uma notícia às 6 horas da manhã e aí às 6 horas da tarde a gente tem a notícia completa, né? Então, ao longo do dia você vai alimentando aquele mesmo tema e acompanhando o que está acontecendo naquilo até fazer uma apuração final. E aí a checagem de informações acaba ficando mais confiável, né? E aí essa notícia talvez seja uma notícia que pode ser transportada para o impresso, né? Diferentemente do que ser só feita online. Esse tipo de jornalismo em construção, é uma construção da notícia, ela dá uma agilidade para o veículo, né? Então o veículo vai abastecendo de informações ao longo do dia, mas em vez dele lançar a matéria toda, ele vai soltando pequenas pílulas do que já foi descoberto. As características, quanto maior o tempo de elaboração da matéria, maior vai ser a qualidade. Por isso que as matérias, por exemplo, de revista são tão diferenciadas, porque se a revista é uma semanal, você tem uma semana para conseguir aí dar conta de um tema que está sendo discutido. São várias as possibilidades, por exemplo, que a gente pode utilizar na internet. Então, usar o áudio, o vídeo, as imagens, a animação e o hipertexto. Então, você ainda pode fazer um alongamento daquilo que está dentro daquela matéria, né, através de um hipertexto. Eu acho que a grande diferença é quando a gente for pensar num veículo online, não pensar sempre na matéria como uma matéria textual, né?
você tem que pensar em outros recursos que você tem disponível dentro desse veículo. O hipertexto é constituído por nós, elementos de informação, parágrafos, páginas, imagens, sequências musicais, etc. São botões indicados para passagem de um outro tema. E você pode fazer um hipertexto dentro do mesmo site, do mesmo espaço, como você pode também ligar aquela notícia a um outro site que tem mais informações que você pode aprofundar sobre o assunto. O engraçado é que antigamente, quando se descobriu o hipertexto, então todo o texto era cheio de hipertexto. Então, é engraçado falar isso. Por exemplo, Wikipédia, O Wikipédia era assim, 3 palavras, um link, 4 palavras, outro link. E aí, depois de um tempo, percebeu-se que as pessoas não liam nem o primeiro parágrafo, porque elas saíam clicando em todos os links. Então, hoje começou a fazer uma coisa um pouco diferenciada, que é colocar o hipertexto dentro do texto, já no final do texto, que é para as pessoas que desejam, é como se você fosse fazer um prolongamento daquele assunto, que deseja conhecer mais informações, clique em outro link, E porque o hipertexto faz com que a pessoa crie seu próprio caminho, e dá mais liberdade aos leitores. Outra característica que a gente deve descrever é que as notícias, elas são de maneiras não linear. Então, a pessoa, quando ela está rolando o site, quando ela está navegando por um site, ela pode ler um pedaço de uma notícia, um pedaço de outra e ir mudando de localização, ou pode fazer uma outra sequência, começar pelo final, a notícia e depois continuar lendo. Então existe essa diferença de leitura, de como pode se fazer a leitura. Permite informações paralelas, a inserções de outros documentos, e o leitor é quem acaba compondo o texto em si. Então é uma forma de pensar diferente, A gente pode pensar em começo, meio e fim de uma matéria natural, como qualquer tipo de narrativa, mas ela pode ter uma narrativa desconstruída, onde a pessoa consegue entender como que funciona. Aqui é um exemplo que a gente tem de narrativa, Por exemplo, eu entro na página principal e escolho as demais que eu vou ler. Ou, por exemplo, quando eu for ler, eu vou fazer aí a leitura pelo caminho que eu desejar. Então, clicar num link, ler uma coisa, depois voltar para o meu texto, ou sair daquele link que eu cliquei e ir para outro link, e assim por diante. Então, como que a gente pode enriquecer a notícia? Fazer esse cruzamento de informações, complemento de informações através dos links, de outras matérias, da ampliação que você possa ter aí do assunto com imagens, por exemplo, com vídeos e tal. Os princípios de redação online. Esse autor, Michael Ward, do livro Jornalismo Online, ele apresenta alguns princípios básicos de redação, e uns elementos também de estilo. O básico da escrita, que ele tem como característica nesse livro que ele apresenta, é a economia de palavras e de linguagens. Dizem que se gasta muito menos tempo lendo um texto longo na internet, principalmente quando a gente está lendo num desktop, que é num monitor de computador, porque tem pontos de luz. Então, existem algumas pesquisas que falam que a pessoa gasta aí de 3 a 5 segundos para ler o título de uma matéria, e aí o parágrafo se gasta um tempo um pouco maior, mas que nunca ninguém chega ao final da matéria,
ou a grande maioria, não chega ao final da matéria. Num esforço para parecer mais atual possível, os veículos quebram as matérias em várias partes, né, para poder atingir aí um grupo de pessoas maior possível, né, para as pessoas continuarem encontrando essas informações. Em média, um título tem menos de 1 segundo de atenção do usuário. Para títulos especialmente maiores, parece que as 2 palavras deveriam cativar as 2 primeiras palavras, né? A atenção dos olhos, para as pessoas continuarem lendo. Na construção das frases, escrever de uma forma bem direta, sujeito, verbo e depois objeto. As frases longas dispersam o internauta e são péssimas para legibilidade. Legibilidade é a forma como você lê na internet. Então, por exemplo, influencia o tamanho de fonte, se você está usando fonte caixa alta, caixa baixa, maiúscula ou minúscula, esse tipo de coisa. No Brasil, há um empilhamento de informações, o que acaba deixando os leitores confusos, né? Geralmente se indica nas telas de leitura de computador, a maior, 25% são mais lentas do que no papel. Se recomenda que se escreva 50% menos para compensar essa desvantagem e desconforto causado pela leitura. Quando formos escrever para a internet, devemos considerar as seguintes orientações. Quem que é o público? O ideal é finalizar a notícia antes de colocá-la no ar, a não ser que você esteja trabalhando com a ideia de um jornalismo em construção. O texto não deve passar a página do monitor. As pessoas não gostam de rolar a barra de rolagem, né? E se você puder utilizar alguns recursos como hipertexto, áudio, animações, vídeo, para não cansar o leitor. Se o texto for muito extenso, dá a opção para o leitor imprimir o texto, não colocar links de outros sites no meio da matéria, pois ele pode não terminar de ler, o internauta, e ficar pulando, né, de um site para outro. Toda vez que tiver um texto explicativo, preferir usar um infográfico. É importante que o leitor ache que procura pelo menos em 3 cliques, o que significa assim, ele vai entrar na primeira página, vai ver as chamadas de matéria, vai clicar na matéria que ele deseja e já vai ter o texto. Aqui é um exemplo de uma pirâmide fluida, que é a ideia de como seriam os textos para a internet. Então, a gente vai ter aí abertura, exposição de temas, né, e subtemas e links diferentes. E a pessoa vai ler a primeira parte e vai definir depois onde ela quer navegar ali. É importante explicar que os infográficos, eles são representações visuais, né, que podem ajudar na compreensão do texto. Então, para você, por exemplo, falar sobre o Covid, né, como que é a transmissão, quantas pessoas estão infectadas e tal, você utilizar os mapas, utilizar os gráficos, isso faz parte das pessoas terem um entendimento qual é o estado que está na fase vermelha, na fase azul, na fase laranja ou amarela, para você entender o que está acontecendo. Aqui é uma descrição de como seria uma infografia. Ele vai ter um título, né? Vai ter um texto, vai ter o corpo, que pode ser um desenho, e os créditos, né? A gente tem um bom exemplo de infografia, é a revista Super Interessante, que tem infográficos incríveis, né? Bem elaborados e tal.
A ideia é você transmitir uma informação de forma clara e objetiva quando você utiliza um infográfico, facilitar a sua compreensão e fazer a fusão entre imagem e texto. O que não muda na internet? A independência dos veículos, a credibilidade, a criatividade para a escrita e o espírito jornalístico. E o que são os desafios? São os direitos autorais, então tudo que você publica, você pode estar fadado aí a ter um plágio da sua matéria, né? Você também tem que tomar cuidado com a informação para não cometer o plágio. A credibilidade, saber qual é a matéria que é fake news ou não, essa qualidade do texto. E o retorno financeiro é um desafio, porque você tornar um site de informação como um negócio, né, é um desafio. O tempo e a qualidade também do produto que você está desenvolvendo é um grande desafio. Então, algumas estratégias para a criação de um site. Primeiro, criar uma identidade, né, uma marca interessante, ter um impacto, um conteúdo de valor, procurar uma audiência, por exemplo, que esteja com uma necessidade e ser competitivo, né? Também coisas que vão valorizar, por exemplo, o site. O design, a produção do próprio conteúdo, a própria produção desse conteúdo, né? Um conteúdo de qualidade e ser útil, né? Eu acho que é o mais importante. Ser útil para a população onde ele está inserido.